Deixa eu só fazer uma pergunta pro Regis agora que eu lembrei. Que é uma, eu vou querer meu cachê dessa coisa e vou levar esse pote pode embora. Pode levar esse dadinho aí. É o inimigo da dieta, esse dadinho aí. Ô, Regis, se você... Eu não tenho problema porque eu tenho um músculo lasanhoide muito bom. Lasanhoide. Você tava falando de banda, de discussão, e eu lembrei do documentário Get Back, que saiu. Espetacular. Cara, eu assisti tudo desse documentário, que é o ensaio dos Beatles ali, né? E você tem várias fábulas ali dentro dos Beatles, né? Da questão do Paul McCartney, do John Lennon. Ele levava a Yoko Ono, que ficava berrando, que pra mim era irritante aquilo ali. Mas, pô, o documentário mostrou um Paul McCartney compondo tudo ali. E eu queria saber a desavença dos dois. O que é mito e o que não é do Paul McCartney? A Yoko Ono foi a grande responsável da discussão deles. Como é que foi essa cara, briga o próprio documentário desmente isso. O próprio documentário desmente isso. O John Lennon parecia que não tava muito afim daquele disco. Ele aparecia de vez em quando, né? Vocês esquecem de um pequeno detalhe, cara. Aquele período era o período em que o John Lennon estava mais envolvido com heroína. E se você reparar bem, cara, o Paul McCartney levava a Linda McCartney também. Sim. Levava os filhos. Sim. O que acontece é o seguinte. Você tem que analisar a coisa da seguinte forma. Foi o período ali em que o John Lennon teve mais envolvido com heroína. Foi o período em que o John Lennon como é que eu vou dizer isso, cara? Sem parecer grosseiro. Ele tinha um problema seríssimo de personalidade. E ali, cara, a Yoko Ono fazia o papel de mãe do John Lennon. Porque como o John Lennon ele foi renegado pela mãe, ele foi criado pela tia, que ele achou que ele sempre foi a mãe. Então ele tinha um problema psicológico seríssimo. Então ali era o John Lennon tratando a Yoko como se fosse a mãe, a segunda mãe, e obrigando a Yoko a estar o tempo inteiro do lado dele. Onde quer que ele estivesse. Então essa história de que a Yoko que atrapalhou os Beatles, não, cara, o que atrapalhou foi a loucura do John Lennon de obrigar a Yoko a estar presente o tempo inteiro. Pode reparar que ela, durante ali os ensaios, a preparação do disco, ela está o tempo todo ali sentadinha, inclusive conversando alegremente com a Linda McCartney, não sei o quê. Essa história de que eles se davam mal, o próprio documentário mostra diferente isso. Assim como que o documentário mostra que o Paul McCartney assumiu uma postura ditatorial nos Beatles depois do Sgt. Peppers. Até porque o Lennon também não estava nem aí, ele estava doidaço. Né? Em vários momentos do documentário você vê que o John Lennon tá meio com aquele sono de heroinômano. Então, assim, evidentemente que e também o final dos Beatles foi um final que foi causado muito mais pelos problemas financeiros do selo Apple do que outra coisa. Agora, ali a gente vê uma postura ditatorial do Paul McCartney. Ele assumiu o controle da banda. Inclusive a banda continuou, e eu digo isso, também pela persistência dele, pela liderança dele, cara. E ele bateu de frente contra o George Harrison. O George Harrison saiu dos Beatles numa época, a gente vê isso no documentário. Então, assim, esse documentário ele é maravilhoso porque ele desmistificou um monte de coisa. Legal. Agora, tem muita gente que não... Que é o que mais tem hoje em dia, né, cara? Gente brigando contra os fatos. O cara terminou de assistir o documentário, ele continua achando que se fosse a Yoko Ono... Então aí, meu amigo, se você quer brigar contra os fatos, aí eu não bato palma pra louco ficar dançando em volta da fogueira. Quer, vai aí. Ô Regis, a gente repercute muito aqui no canal, a gente traz bastante crítica de filme, a gente gosta muito desse assunto, apesar de não sermos críticos, mas a gente traz sempre a nossa interpretação e a gente gosta de quando tem cinebiografia, eu sempre vou assistir o seu canal, porque você traz uma visão mais aprofundada da história. E aí eu queria saber a sua opinião sobre as cinebiografias como um todo. E nós vamos ter aí, ano que vem, a cinebiografia do Michael Jackson. Né? O que você espera dessa cinebiografia e a sua opinião geral sobre as cinebiografias? Bom, primeiro que eu não espero nada,
Porque eu não crio expectativa de nada. Jamais. Ó, o narizinho de cera ali, ó, bem, olha aí. Ele não podia ir pra praia, por exemplo, senão o narizinho derretia. Isso é outra história. Primeiro, eu não espero nada, eu não crio expectativa de nada. Jamais. Eu tomo contato com a obra e vejo. Você chegou a ver as imagens do sobrinho dele, que o sobrinho dele que vai fazer. Sim, que vai fazer. Né, o Jafar. Eu lamento que vai ser eu tenho quase certeza disso. Eu não crio expectativa, mas eu tenho quase certeza disso. Eu lamento que vai ser uma cinebiografia chapa branca. Nenhum dos podres do Michael Jackson vai ser mostrado. Eu não tô falando só dos bigulinhos ali das crianças. Não, nenhum podre vai ser mostrado. Eu tenho certeza, ainda mais pelo próprio envolvimento de alguém que é da família Jackson, não vai ter nenhum podre. Vai ser eu tenho certeza absoluta que vai ser uma cinebiografia daquelas que eu mais detesto, que é aquelas que santificam o artista. Você tá entendendo? Que é terrível. Que por isso que eu falo o Bruno Mars ali, o Bruno Mars, hein? Esse daí é o sobrinho dele. Então Bruno Mars, né? Pois é. Então, olha lá. Tá vendo? Você acha, sinceramente, que vão se mostrar os podres do Michael Jackson, o que aconteceu ali no casamento dele ali com a Lisa Marie, não sei o que, por que foi? Não, claro que não. Vai ser uma cinebiografia que vai ser feita para, primeiro, rebater aquele documentário de Neverland, que é aterrador aquilo. Living Neverland. Que é aterrador aquilo. Sim. Claro que vai ser uma resposta àquilo, claro que vai ser feita uma cinebiografia para que o fã, esse eterno idiota, vá lá e aplauda de pé no cinema, sabe? Cara, eu fiquei sabendo de uma história, diz que teve uma sessão do filme Coringa. Sim, isso mesmo. Que teve que ser interrompida porque, assim, entrou uma horda de fãs da Lady Gaga que a toda hora. Cara, depois os caras reclamam quando alguém entra de metralhadora no cinema, né? Mas, enfim, isso é outra história. Então, o que acontece? Vai ser um documentário que vai santificar o Michael Jackson. E vai, obviamente, nenhum pode vai ser demonstrado. Eu detesto esse tipo de cinebiografia. Por isso que eu gosto muito do Ray. Sim. Ray Charles. Jamie Foxx, né? Que é uma cinebiografia. Fiel. Que o Ray Charles falou assim: não, cara, você tem que falar que eu fui viciado. Não tem como. Você achou que a do Elvis foi... Não, a do Elvis foi ridícula. Chapa branca? Não, a do Elvis foi parecer o episódio da Malhação. Não, para. Não, horrível, ridículo, imagina. Aí vem com a desculpa de não, veja bem, essa era a visão do Coronel Parker. Exatamente, essa foi a desculpa perfeita encontrada para você colocar um monte de coisas que não aconteceu ali. Por quê? Porque aí você bota a culpa em quem? No Coronel Parker, que já tá morto. Vilão. Entendendo? Então não, imagina, foi horrível. Bohemian Rhapsody. O problema é que todo mundo pensa que essa é uma cinebiografia do Queen. E não é uma cinebiografia do Freddie Mercury. E foi também outro episódio da Malhação, que inventaram um monte de coisa ali. Imagina que o Freddie Mercury vai ficar esperando fora da sala os caras do Queen decidirem se ele deve continuar na banda ou não. Cara, isso aí é a mesma coisa que você querer me vender um urubu pintado de verde achando que é um papagaio. Pô, para, que isso? Então, assim, essas romantizações eu acho terríveis, cara. Por isso que eu gosto de documentário. Sabe? E documentário que não seja chapa branca, como é o caso do documentário do A-ha, por exemplo, que é sensacional, que é um documentário que mostra o tempo inteiro que os três se detestam. Que os caras não conseguem fazer uma sessão de fotos juntos. Então, isso é a real. Só que o que acontece? O fã, esse eterno idiota, ele não está preparado emocionalmente para entender o que acontece nos bastidores. Que quebra a magia, né? Lógico. E quebra a magia vai fazer com que se venda menos merchandising, né? Exatamente. Você imagina a quantidade de merchandising que vai ter na época do lançamento dessa cinebiografia do Michael Jackson? Nossa, vai estar... Você gostou da cinebiografia do Cazuza?
Não, detestei. É. Detestei. Imagina. Parece um especial mensal ruim, feito com 15 reais de produção. Quanto a gente tem pra fazer a produção? 15 reais. Cadê a história do Ney Matogrosso? Cadê o Ney Matogrosso do documentário do Cazuza? Fundamental ele, né? Pô! A gente tava falando do Michael Jackson, e o Michael Jackson artista? Desde ali do Jackson 5, Off the Wall, até o... Rei do pop. É, o rei do pop que se adora. Isso é absurdo total. Mas enfim, não, o Michael Jackson era um garoto diferenciado, não tem a sombra de dúvida disso. E a gente precisa parar também de... Eu quero falar isso de uma maneira que não... Se não fosse o pai do Michael Jackson, bicho, não ia ter Jackson 5. Óbvio que as atitudes do pai, né? Surra de cinta, surra de fio, não sei o quê, é uma abominável. Aliás, bastava você olhar a cara do pai do Michael Jackson pra você identificar o mal na cara do cara. Você olhava pro cara e falava, peraí, esse cara vai ser guia de escoteiro? Não. O mal estava estampado ali na cara. Agora, se não fosse o pai do Michael Jackson, não teria Jackson 5. Se não tivesse... Olha isso. Fala, brincadeira, você venderia o teu carro para um cara desse? Você chegaria para um cara desse e falaria assim, vem, vamos tomar um café lá em casa? Vou te mostrar uns discos. Claro que não, é isso. Fala que o cara meteu um bigode aqui pintado com nuguete. É, né? foi pintado, Verdade. foi pintado. Se não fosse esse cara, não ia ter Jackson 5. Se não fosse Jackson 5, não ia ter Michael Jackson. Ponto. É a realidade. Ah, mas o fã... Não interessa o que fã. Fã é um idiota. Sem exceção. Essa é a história. Ponto. Então o que acontece? O Michael Jackson estava na cara que mesmo na época do Jackson 5 ele ia sair em carreira solo. Porque ele era a figura central ali. E a carreira solo do Michael Jackson, a discografia é muito boa. Esse disco aqui que todo mundo, ai, é uma obra-prima. Ai, quando eu ouço esse disco eu choro, não sei o quê. Cara, a maioria das pessoas só conhece os videoclipes. E esse disco aqui, ele é muito superestimado. Eu já fiz um vídeo a respeito disso, que eu recebi uma onda de ódio. Cara, eu juro por Deus, eu chorava de rir, cara. Chorava. Você vê gente barbada falando, quem é você da fila do pão? Cara, gente adulta falando isso. Né? E esse disco aqui é um bom disco? Sim. É uma obra-prima? Claro que não. E as pessoas só lembram de Beat It, Billie Jean e o Thriller. As músicas do clipe. Então, assim, o Off the Wall, pra mim, é uma obra-prima do pop. Esse disco, sim. Agora, as pessoas esquecem, cara, que com o passar do tempo, a carreira discográfica do Michael Jackson foi decaindo assustadoramente. Porque depois veio o Bad, que é um disco bem fraco. Depois vem o Dangerous, que é um disco duplo, que seria, se fosse um disco simples, seria uma obra-prima. Mas ele é muito auto-indulgente. E depois vem o Invincible, né, que é fraco. Aí depois vem uns discos aí que botaram uns clones do Michael Jackson pra cantar, que não é o Michael Jackson aí. Então, assim, a idolatria, ela é cega. É cega. Ela é cega. E evidentemente que o fã do Michael Jackson, ele só quer ouvir aquilo que ele gosta. Então, quando ele ouve aquilo que ele não gosta, aí ele manda umas mensagens pra mim, assim, eu dou muita risada. É que o fato de você criticar parece que você tá ofendendo a pessoa. Sim, não, mas isso é óbvio. Isso é incrível. Não, isso é óbvio. Não. O fato de eu criticar, eu tô ofendendo o artista e o fã. É. Que na verdade é isso mesmo. Mas você tá entendendo? Mas assim, o cérebro de minhoca, ele toma como ofensa pessoal. Por isso que eu falo que todo fã, sem exceção, é um imbecil. Porque o fã mesmo é aquele cara que ele não admite que o ídolo dele possa cometer erros. Exatamente.
E todo mundo que pensa assim é idiota. Aí as pessoas falam, pô, mas Regis, mas tem gente que fala que é teu fã. Pois é, outro idiota. Cara, meu fã, eu tenho defeito como todo mundo. Claro que não, mentira, sou perfeito e humilde, que é importante.